Bom dia, tarde ou boa noite. Não sei o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas seja o horário que for que você esteja vibrando sempre em alta frequência, né? Conectado com o universo, com as ondas do universo, para você manifestar aquilo que você deseja. Hoje nós vamos estar falando aqui do método pivô, que na verdade está mais com a prática, né, de manifestação, que está dentro da técnica e é uma prática que você vai utilizar dentro da técnica de manifestação. Então, mas essa prática de pivô, ela é muito interessante. Inclusive, eu já usei aqui agora mesmo fazendo esse vídeo. Já usei isso aqui, essa técnica aqui. E essa prática, né, podemos dizer assim. E tem, eu já essa série que eu estou fazendo são 21 técnicas ou 21 práticas dentro da técnica, podemos dizer dessa forma, qual é para te ajudar a manifestar mais rápido ou mais coisas diferentes ou coisas diferentes na sua vida. Okay? Então, eu já fiz um vídeo sobre afirmação positiva, sobre o travesseiro, o método do travesseiro, sobre os 17 segundos, né, como você utiliza, né, para potencializar o seu pedido, e também sobre a gratidão diária. E agora a gente está falando sobre o método pivô. O método pivô é mais ou menos assim, eu já tive agora mesmo a experiência para passar para vocês. O que seria isso? Às vezes a pessoa entende que é uma coisa assim, tal, né, que você vai ter que... Não, o método pivô, por isso que eu falo que é uma prática. Né? O que é uma prática? Porque o pivô nada mais é que quando, por exemplo, você está fazendo algo, né, e surge um caminho diferente ou algo diferente e começa a te negativar. Por exemplo, agora mesmo, já é a terceira vez que eu estou gravando esse vídeo. E na primeira vez eu tive um pensamento negativo, ruim, tipo assim, poxa vida, o negócio não dá certo e tal. Mas na mesma hora eu falei, não, peraí, eu mesmo estou fazendo um vídeo sobre prática de pivô, sobre, né, pensamento, trocar um pensamento negativo por um positivo. Quando eu estiver positivo e vier um pensamento negativo, eu automaticamente dar aquele cavalo de pau com a minha mente e voltar para aquilo que eu estava determinado, que é fazer aquilo que eu estava determinado, se tornar mais positivo. Então foi isso que aconteceu agora. O método de pivô é isso. Às vezes você está fazendo algo, de repente vem aquela nuvem escura, de repente vem aquela forma errada ali, te negativando, ou alguma coisinha aconteceu de errado, que é o caso aqui, por exemplo, eu tive um problema no áudio aqui, eu gravei um áudio de fundo que atrapalhou, depois eu fui gravar novamente, eu esqueci de aumentar o áudio para poder ficar um áudio legal, e eu nem sei se está ficando legal, mas espero que sim, eu estou confiante que sim, estou afirmando que está bem, que vai ficar ótimo esse afirmando isso para mim, o vídeo vai ficar muito bom, as pessoas vão entender o que eu estou dizendo. Então é isso, é você trocar esse pensamento, esse sentimento negativo para algo positivo na sua vida e você manter a sua mente em foco naquilo que você estava fazendo para que você não saia do trilho, você não perca, né, ali a sua direção. Isso acontece com a gente em vários momentos, né? E muitas vezes a gente tem que utilizar isso que, né, que a gente tem dentro de nós mesmos, né? Que é o ato de a gente conversar com a gente mesmo. E conversar, de moldar as palavras, né? É uma forma que a gente tem de, né, de conseguir que nós mesmos possamos construir mais coisas, né? Destruir aquelas pontes ruins e colocar palavras boas que nos elevam. É uma forma, tá? É uma forma. Você pode observar que muitas vezes você está até caminhando, muitas vezes, né, ali, né, tá andando, né, pela rua e muitas vezes surge um pensamento negativo. Às vezes você está indo para uma entrevista ou você está fazendo algo no seu dia a dia e que de repente alguma coisinha começa a sair de errado, você já logo vem aquele pensamento negativo. Então, o método pivô é você automaticamente identificar, você está entrando nessa vibe e automaticamente você começa a conversar com você. Essa é a melhor forma, você conversar com você mesmo naquele mesmo momento, aquele diálogo, a gente chama de diálogo interno. Você dialogar com você mesmo, né? E dar, né, luz à sua mente, trazer luz à sua mente, deixar o seu eu superior falar com você, não é assim, não é assim, e te mostrar um caminho melhor, porque isso faz com que você dá aquele cavalo de pau na sua mente para que você não entre para aquele caminho errado e comece a funilar por tudo aquilo que você construiu ou aquilo que você estava por construir.
Porque para você manifestar coisas boas na sua vida, a gente manifestar aquilo que a gente quer, a gente tem que ter pensamento positivo, a gente tem que sonhar com aquilo, a gente tem que afirmar, visualizar aquilo em nossas vidas. A gente tem que agradecer pelo aquilo que a gente tem também, né? E o outro ponto é fazer essa prática de... Porque não tem como você vibrar ou ser positivo o tempo todo. Concorda comigo? Sempre chega uma hora que às vezes vem coisas na nossa mente e a gente acaba, né, desviando ali o foco. Então para nossa, a gente tem que começar a ter aquela jornada de autocompaixão, reprogramando nossas crenças limitantes, cultivar um pouco mais de gratidão diária. Inclusive, né, o vídeo que eu fiz falando sobre gratidão, o último vídeo que eu fiz falando sobre gratidão diária, para quê? Para que quando surgir esses pensamentos? Porque hoje em dia, pelo máximo que às vezes a gente evita, né, de não estar olhando as notícias, as coisas que às vezes nos tira, né, daquela vibração positiva, daquela energia boa, mas muitas vezes aquilo vem de encontro a gente sem a gente mesmo querer. A gente não escolheu e aquilo vem. Então, né, toda vez que surgir essas coisas, a gente tem que conversar conosco mesmo. Essa conversa, ela tem que ser uma conversa onde nós passamos a ter uma autocompaixão, onde a gente começa a limitar aquelas crenças, onde a gente começa a ter mais gratidão por nós mesmos, pelo aquilo que vivenciamos, integrar, né, e tornar-se, né, nessa integração, a gente tornar-se mais inteiro, mais unido com o próprio universo, né? É o que nós somos. Nós fazemos parte dele, do universo, de uma certa forma. Quando nós entramos nessa sincronicidade, nessa sincronia, né, as coisas fluem melhor para nós. Então, o momento do pivô é aquele momento em que você, né, quando vem aquela coisa negativa, você automaticamente descarta aquele pensamento e começa a fazer aquela conversa interna, mostrar para você que tem um caminho melhor, né? E aí, nessa jornada, você vai transformar, você vai moldar de uma forma em que você vai começar a colher apenas frutos bons, né? Colher frutos bons na família, e aí você muda o entorno também, prosperidade surge, né? As coisas boas vão surgir de forma assim avassaladora, tá? Então, para quem quer manifestar, tem que praticar isso. A prática é como igual a gratidão. Gratidão diária é uma prática. Você vai praticar isso no seu dia a dia, sendo grato pelas coisas, né? Começa a caminhar com mais alegria, com mais amor, com mais prosperidade. Fazer aquela, né? Quando você estiver no seu dia a dia, parar de se sentir menor, né? Parar de se sentir uma pessoa que, eu não alcanço nada, não, nada disso. As coisas elas vêm de acordo com a sua vibração. Se as coisas não estão vindo para você do jeito que, né, da forma como você quer, é porque algo está vibrando negativo ali. Então você tem que identificar isso para você moldar, trocar essa vibração aqui. Que a manifestação consciente comece a acontecer, né, para que a sua força da intenção comece realmente a mudar, a trazer, a construir coisas boas, né? Estado vivendo assim aquele estado de abundância, né, em todas as áreas da vida, todas as áreas da vida, né? Quando a pessoa usa essa prática do pivô, usa, né, igual o vídeo anterior que eu fiz, a prática da gratidão, a prática do pivô, não permitir que os pensamentos negativos, aquela ideia negativa firme na sua mente, né? Se você toda hora que ela vier, em vez de você cultivá-la, você automaticamente mudar para uma outra coisa, né? Automaticamente aquilo, né, vai transformar a sua vida, né? E aí nessa afirmação, nessa mudança de pensamento, várias coisas você pode fazer. Mantra, poder entender que o agora é que é importante a vida, né? Transformando em vários sentidos, né? Você vai utilizando da sua conversa, né? Da conversa interna com o mesmo, para elevar, né, a nossa consciência, para manifestar a nossa realidade, a realidade que devemos acreditar verdadeiramente, né? Servir
propósito a qual nós estamos predestinados a servir. E muitas vezes, todas as vezes falam assim, gente, veja bem, quando se fala em manifestação, uma das primeiras coisas que sempre vem, né, na mente das pessoas é prosperidade. Dinheiro, 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 dinheiro. Sempre é o dinheiro que é mas não é só. Entendeu? Porque se você está feliz, se tudo está indo bem, se a sua saúde está boa, a família está boa, está tudo indo bem, você não tem todo o dinheiro que você quer, mas é porque talvez o seu propósito seja um outro propósito. O importante é você entender o propósito, né, e sair daquela dualidade. Quando você foca da dualidade, o que é dualidade? Dualidade é você não saber o que você veio fazer aqui, o que você está. O que é para sua vida. E aí, quando você tem essa dualidade, muitas vezes os pensamentos negativos vêm com muita mais facilidade. E é nessa hora que você tem que se firmar, né? Começar a mudar o seu pensamento, para que você visualize um novo estado na sua vida, um estado, né, de prosperidade, de clareza, né, de união com o universo, para você poder entender os sinais que o universo estão dando, para que você realmente alcance todos os objetivos. Então, o método pivô é coisa simples praticar, né? Como a gratidão diária, é uma coisa simples praticar, mas é necessário praticar. Igual eu falei com vocês, eu agora mesmo eu tive uma experiência para fazer. Essa experiência do quê? Comecei a fazer o vídeo não estava dando certo, começou a dar alguma coisa de errado, e eu já veio aquele pensamento, nossa, está dando errado, eu vou deixar isso para amanhã, eu não quero mais saber desse negócio agora, então não, eu falei assim, não, peraí, eu não me propus a fazê-lo, eu estou falando justamente do método pivô, e é justamente isso que eu preciso. Então já é uma experiência, então eu já mudei meu foco, eu sei que o vídeo vai ser maravilhoso, independente do que aconteça, eu sei que as pessoas vão curtir esse vídeo, eu sei que você vai deixar aqui o seu like, eu sei que você vai deixar o seu comentário, a sua opinião, se você já teve algum momento que você teve que, de repente, até utilizar. Às vezes tem gente que utiliza essa técnica do pivô sem saber que está praticando isso, né? Quando você vem um pensamento negativo, um pensamento, um sentimento que seja ali, de momento, você automaticamente identifica e muda, isso é o pivô, isso é a prática do pivô. Tá? Então, se você já faz isso, coloque aqui nos comentários. Tá? E se você já assistiu os outros vídeos, né, que a gente falou sobre técnica de afirmação, técnica do travesseiro, técnica dos 17 segundos e também a técnica da gratidão diária. Se você assistiu, o que você achou? Deixa nos comentários aqui sobre esse vídeo também. O que você gostou? Se você gostou, se você está curtindo essa série que eu estou fazendo de vídeos sobre a manifestação, sobre técnica de manifestação. Lembrando que tudo isso que eu estou passando para vocês, no final eu quero fazer um vídeo específico juntando todas essas técnicas para criar uma só técnica a qual nós vamos poder utilizar. Inclusive, se você quiser fazer parte depois de um grupo específico de manifestação, utilizando as 21 práticas dessa técnica de manifestação, deixa aqui nos comentários que eu vou estar entrando em contato, passando o WhatsApp, que eu vou montar esse grupo. Se tiver pessoas interessadas, eu vou montar esse grupo. Inclusive aqui nesse vídeo, nesse canal, eu tenho praticado a técnica de manifestação de loteria, por exemplo, e tem trazido bons resultados, no sentido assim, de aproximação de resultado. Mas é uma coisa que a gente acredita, ok? Então, é isso aí. Mais uma vez, quero agradecer a sua participação aqui. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário e não esquece principalmente de compartilhar para outras pessoas esse vídeo, para que outras pessoas possam entender e aprender sobre a técnica do pivô, que é a técnica de você dar aquele, né, esqueci de colocar o último banner aqui, né? O método do pivô, que é aquele método que você dá aquela 360 naquele pensamento negativo e transforma a sua realidade. Naquele mesmo instante, você estava pensando algo ruim, passa a escolher pensar diferente, pensar positivo, próspero e alcançar os seus objetivos. Muito obrigado pela sua participação e até o próximo vídeo, da próxima técnica que a gente está passando aqui no canal. Fica ligado, hein?